Queridos amigos e amigas, nossos votos cordiais de paz, nossos cumprimentos. Esse é o estudo da obra Entre a Terra e o Céu. A obra Entre a Terra e o Céu é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. Nós estamos estudando capítulo por capítulo dessa obra extraordinária e esse é mais um capítulo que iremos estudar, mais um vídeo sobre um capítulo da obra Entre a Terra e o Céu. Como aqueles que já estão nos acompanhando sabem, nesse canal, o canal Raciocínios Espíritas, o estudo de Entre a Terra e o Céu, na verdade o estudo da obra de André Luiz, porque já estudamos outras obras, tem sido aí apresentado capítulo por capítulo, esmiuçado seus detalhes, colocado aí os elementos importantes de cada obra, de cada livro, para enriquecer o nosso entendimento, a nossa reflexão e também daqueles que acompanham e que se interessam, que estudam e que podem, inclusive, desdobrar essas lições em reflexões ainda mais profundas que nós não conseguimos fazer. Então, a ideia aqui de compartilhar o conteúdo de André Luiz é estimular o estudo em conjunto, em cooperação, em equipe, para que tanto as nossas reflexões quanto a de outros companheiros possa, de alguma forma, facilitar e aprofundar e otimizar o entendimento dessa obra maravilhosa. Bom, como é sabido também, esse estudo aqui é fruto de um grupo de estudo. Não apenas eu, mas um grupo de estudo com o qual eu me enriqueço muito e eu quero também me dirigir e cumprimentar a todos aqueles que fazem parte desse estudo, o estudo de André Luiz, agora na edição de Entre a Terra e o Céu, por isso eu cumprimento a eles, porque de vez em quando a gente tem também alternadamente os encontros aqui do Entre a Terra e o Céu com os membros do grupo, com aqueles que participam desse estudo maravilhoso, desse estudo momentoso. Bom, Entre a Terra e o Céu, estamos diante do capítulo 29. Capítulo 29 de Entre a Terra e o Céu é o capítulo que é chamado de Ante a Reencarnação. É o capítulo que André Luiz chama de Ante a Reencarnação. É o título que o autor espiritual deu a esse capítulo. Bom, antes de a gente começar a abordar o que é que André Luiz traz nesse capítulo, é interessante recapitular aqui os conceitos de reencarnação, porque nos últimos capítulos a gente tem lidado com a reencarnação do Júlio, do personagem Júlio. No último capítulo a gente viu o reencarnante sendo imantado, sendo implantado, sendo inoculado no útero materno, perispiritualmente falando, para depois se refundir no corpo físico. E aqui a gente vai ter uma continuação disso. Esse capítulo ele aborda especialmente o processo gestacional de Zumira do ponto de vista espiritual. Se no capítulo passado a gente teve o processo da reencarnação, a reencarnação sendo efetivada, sendo levada adiante, o processo de ligação ali do espírito com a matéria, com esse mundo físico. Nesse capítulo aqui a gente vai ter aí André Luiz trazendo informações sobre o processo do desenvolvimento reencarnatório do embrião, tá? A gente vai ter, nesse sentido aqui, algumas explicações, algumas colocações de Clarencio, inclusive, explicando o aspecto espiritual do processo gestacional de Zumira, que recebe o menino Júlio nos braços na condição de seu filho agora, graças à iniciativa e à interferência da própria Odila, a mãe de Júlio da outra encarnação, A primeira esposa de Amaro, que agora encaminha o seu filho sofrido, doente, a gente viu isso, O quanto doía nela, vê-lo no mundo espiritual sofrendo, e por isso despertou nela a necessidade de ajudar o filho pelo processo da reencarnação. Uma forma de apaziguar ela é encaminhá-lo à reencarnação, uma vez que ele sofria no plano espiritual
os efeitos ainda do antigo suicídio que ele havia cometido. Efeitos esses que repercutiam especialmente na região laríngea, né, da garganta, da glote, em função da intoxicação e também do afogamento. Graças a isso, Odila, doída, sofrida por causa do sofrimento do filho, providencia a reencarnação do seu filho, porque percebe que a única forma de aliviar as dores do filho seria ele mergulhar no processo reencarnatório para recomeçar e esquecer tanto os dramas do passado, como tendo um corpo novo, poder ter, portanto, a diminuição e até o total alívio do sofrimento que ele experimentava no além. Mas eu queria recapitular alguns conceitos kardecianos que são de suma importância a fim de a gente entender aqui o tema desse capítulo. Allan Kardec recebeu dos espíritos a informação segundo a qual os espíritos reencarnam a partir do processo da fecundação. O momento da fecundação é o início, é o pontapé inicial do processo da reencarnação. O processo reencarnatório inicia-se na fecundação. A expressão que os espíritos usam com Allan Kardec é a concepção. Concepção que hoje já está devidamente solucionado. A concepção é a fecundação. Portanto, no momento em que o gameta masculino fecunda, portanto, né, produz ali a conexão dele, né, com o gameta feminino, tornando-o, portanto, célula-ovo, o óvulo como célula-ovo, neuroblasto e assim por diante. Mais tarde, embrião e mais ainda feto. Kardec vai receber dos espíritos a informação de que, a partir desse momento, já existe um laço do espírito candidato à reencarnação com seu corpo em desenvolvimento, com seu futuro corpo físico ainda em rudimentos iniciais no processo ali embrionário de desenvolvimento, né, de elaboração do corpo físico. E Kardec recebe também a ideia de que, à medida que o processo reencarnatório se desenvolve, o que significa dizer a gestação vai em frente, o espírito vai mergulhando no corpo e vai estabelecendo laços mais tenazes, laços mais vigorosos com a matéria, vínculos mais profundos com a matéria, de modo que o espírito vai mergulhando no corpo físico e o parto, e os espíritos dizem assim, o parto com o choro do bebê é o símbolo de que aquele espírito já pertence ao mundo dos encarnados. Está mais ou menos nessas considerações, nessas colocações. Se a gente for ler lá o Livro dos Espíritos, eu não estou citando de cor, estou citando com as minhas palavras, mas está mais ou menos assim na obra O Livro dos Espíritos. Bom, o que a gente sabe mais tarde com Emmanuel, com Joana de Ângeles, com Filomeno de Miranda, com Viana de Carvalho, em A Atualidade do Pensamento Espírita, esses autores espirituais, né, conhecidos e que trouxeram informações que desdobram, que confirmam e que aprofundam o pensamento kardeciano, é que, à medida que a gestação evolui, o espírito entra numa espécie de hibernação. Hibernação, uma espécie de hipnose, uma espécie de amolentamento, de amortecimento da consciência, a ponto de o espírito ir, de alguma forma, ir mergulhando, que é uma ideia de que ele vai perdendo a consciência do eu espiritual, a sua consciência enquanto desencarnado vai perdendo, e ele vai assumindo uma consciência de encarnado, ele vai despertando, e o parto, o nascimento do bebê, é o símbolo desse despertamento. Ele vai despertando enquanto encarnado e vai apagando a sua consciência de desencarnado, vai silenciando a consciência, vai caminhando para uma inconsciência enquanto desencarnado, né? E esse processo é muito interessante. Os espíritos dizem que, inclusive Emmanuel fala isso em alguma das suas obras, não me lembro agora qual é especificamente, pode ser o próprio O Consolador ou alguma outra obra, que, via de regra,
via de regra, esse sono que toma conta do espírito é extremamente benéfico a ele. Via de regra, o espírito não participa ativamente do seu processo reencarnatório. Via de regra, ele não participa assim tão ativamente, por isso que ele hiberna, ele dorme, esse sono, né? E não participa tão ativamente. Mas é claro que os espíritos evoluídos, os espíritos mais amadurecidos, mais avançados, como eles têm uma condição maior e uma transcendência em relação à matéria, ele tem uma liberdade em relação à matéria, eles muitas vezes se conservam lúcidos e acompanham o processo reencarnatório no primeiro trimestre da gravidez, ainda no segundo trimestre da gravidez e assim por diante, ainda lúcido, relativamente lúcido em relação ao seu processo reencarnatório, acompanhando a gestação, participando ativamente da reencarnação, mas se trata de espíritos mais maduros, cuja participação não vai atrapalhar o processo reencarnatório, muito pelo contrário, ele vai colaborar positivamente. Mas não é, via de regra, genericamente falando, os espíritos em geral, inferiores ou de condição mediana na referência desse mundo físico, desse planeta, normalmente não participam tão ativamente assim do processo reencarnatório, mergulhando numa espécie de inconsciência. E o que a gente sabe é que esse processo se dá com uma relativa angústia do espírito, genericamente falando também, Kardec recebe essa informação, uma relativa angústia do espírito, porque à medida que o processo reencarnatório vai chegando ao tempo, e mais tarde o processo do nascimento, da gestação, isso dele nascer no mundo físico, vai se aproximando, o espírito é tomado por uma angústia, é tomado por uma perturbação, de tal forma que os espíritos chegam a dizer, Allan Kardec, que é muito maior a perturbação desse processo de nascimento do que a chamada perturbação espiritual pela morte. A perturbação de se desligar do corpo físico. A perturbação, portanto, ao espírito é muito maior nesse sentido ao nascer do que ao morrer. A ponto dos espíritos dizerem a Kardec o seguinte: nascer é entrar na prisão, morrer é sair dela. E claro, a angústia que toma conta do espírito, o pavor e até a preocupação que toma conta do espírito é em relação ao tipo de vida que ele pode levar nesse mundo físico. Ele fica apreensivo, ele fica temeroso, ele fica angustiado, preocupado em relação a se ele vai saber se conduzir bem, fazer as melhores escolhas, fazer escolhas adequadas, ou vai enfiar os pés pelas mãos, como se diz popularmente, né? Pisar na jaca, fazer bobagem no mundo físico e se desviar moralmente, se perder moralmente. Ele tem essa apreensão, ele tem essa preocupação, ele tem todo essa inquietação, essa aflição, Kardec chegou a usar essa expressão, aflição que toma conta dele, porque mergulhar no mundo físico para o espírito é tomar uma viagem, é tomar uma jornada, é entrar no navio, é entrar no barco, mas a gente não sabe como é que vai ser essa viagem. Se o barco vai balançar, se o barco vai virar, se ele vai naufragar nessa viagem, ou se ele vai chegar ao destino da sua viagem. Então é uma viagem incerta, o espírito sente como uma viagem incerta. Será que ao nascer no corpo físico, com o esquecimento do passado, eu vou lembrar de fazer as escolhas corretas, tomar as decisões mais acertadas, ou eu vou desviar-me do caminho, vou voltar a agir de acordo com as minhas tendências viciosas, com os meus vícios, com as minhas imperfeições que eu trago do passado? Será que eu vou acabar sendo influenciado novamente pelas imperfeições? Vou agir de conformidade com essas imperfeições? Vou ser dominado? Vou ser subordinado, influenciado? Vou ser, de alguma forma, impulsionado por nossas imperfeições? Será que essas nossas imperfeições, as imperfeições que eu carrego, vão acabar predominando em meu comportamento? É isso que toma conta, de alguma forma, das preocupações do espírito. E a terapeuta de regressão de memória, Helen Wambach, vai afirmar
confirmando Kardec, sem saber, porque ela não conhecia a obra de Kardec, certamente não conhecia, provavelmente não conhecia, quando ela fez as regressões de memória com seus pacientes, no período entre vidas, né? Entre uma encarnação e outra, que é o período do mundo espiritual, do estado, da situação que o espírito fica entre uma encarnação e outra no mundo espiritual. E ali ela, conversando com os pacientes em transe, nesse momento, ela, dentre várias informações que ela recebeu, porque ela recebeu uma coletânea de informações preciosas, um monte de conteúdo interessante e importante, mas dentre várias as informações que ela recebe, Helen Wambach recebeu a informação de que, segundo os pacientes relatavam, morrer é mais fácil que nascer. Eles diziam isso para ela, confirmando Allan Kardec, sem ela conhecer nem Allan Kardec. Informação preciosa que ela colheu, colheu nessas duas entrevistas que ela fez com esses pacientes em estado de transe pela hipnose. Bom, dito isso, feito essa introdução inicial, para a gente abordar o tema do capítulo 29, ante a reencarnação. A gente sabe que o menino Júlio, que o menino Júlio, no mundo espiritual, foi encaminhado, já está ligado a Zumira, perispiritualmente, e também ao óvulo fecundado, também ao corpo físico dela, né? Perispírito é molécula a molécula ligada ao corpo, né? Então, o perispírito está vinculado ao perispírito da gestante, e na mesma área, e ao mesmo tempo, o corpo físico dele está ali ligado também ao corpo físico da gestante, né? O embrião. Né? E o perispírito dele, junto com o perispírito dela, está também conectado com o corpo físico dele. Né? Isso é, com o material biológico que produzirá mais tarde o corpo físico dele, se a gente pode se exprimir dessa forma, né? Numa expressão da biologia. Bom, o menino Júlio está num sono profundo, e o capítulo começa se referindo a esse sono, se referindo a esse estado que tomava conta dele. E claro, já descrevendo desde o início, o capítulo já descreve a fusão, porque esse capítulo é sobretudo para isso, para descrever a fusão gestante e embrião do ponto de vista espiritual. A gente sabe que há uma interação entre gestante e feto. Do ponto de vista material, os estudos de embriologia na Terra conseguem mencionar isso, conseguem constatar isso. Mas aqui é a fusão física e psíquica. André Luiz chega a falar isso, né? Fusão fisiopsíquica. Alma e corpo. Uma fusão de reencarnante com a mãe, tanto do ponto de vista de alma para alma, como de corpo para corpo, e também de alma para corpo. Então isso é super interessante, porque logo no início do capítulo, André Luiz diz assim: não mais acordara, o Júlio não mais acordara. Tinha a impressão de que o reencarnante desaparecia pouco a pouco na constituição orgânica de Zumira, como se a futura mãezinha fosse um filtro miraculoso a absorvê-lo. Veja que no capítulo passado falava sobre a tarefa da mediunidade como uma função anímica que é aperfeiçoada ao longo de várias vidas, várias encarnações, há vários séculos. Aqui a gente está vendo aí o filtro do organismo materno filtrando, assimilando o futuro reencarnante, né? A constituição dele, né? Do reencarnante, sendo absorvido, sendo filtrado pela mãezinha, pela futura mãezinha, né? Então isso é o começo dessa explicação que ele dá. É interessante porque André Luiz menciona que aquele sono era uma bênção para Júlio e era uma bênção para Odila. Odila, mãezinha, aflita no além, estava angustiada com o choro, com o sofrimento do seu filho. Quando ele adormece, aquilo é uma bênção. Às vezes deve ter havido intervenções no plano espiritual para ele adormecer, mas ele acordava. E André Luiz está falando, não acordou mais. Ligou-se ali ao
ao organismo da futura mãe, agora Zulmira, e não acordara mais. Experimentou aquele sono importante. E aí, toda a descrição de André Luiz nesse capítulo e toda a investigação dele de Hilário, junto a Clarencio, que muitas vezes esclarecia suas dúvidas, é a respeito dessa fusão. Essa fusão entre a mãe e o espírito reencarnando. Uma fusão muito interessante porque não é à toa que a mãe é uma espécie de médium da vida, né? Porque está sendo médium do espírito ali reencarnante. E André Luiz descreve com riqueza de detalhe essa fusão psíquica, descreve sobre a questão desse sono, essa integração entre a mente do reencarnante e a mente de Zulmira. Uma integração super interessante porque, assim, a mente do reencarnante vai influenciar no futuro corpo físico dele, mesmo ele dormindo. Mesmo ele sem ter consciência. Isso que chama atenção. Por quê? Porque o perispírito dele guarda suas necessidades evolutivas e vai imprimir na matéria, vai imprimir no corpo físico aquilo que é predominante nos seus moldes mentais, nas suas características ali mentais. Então isso é super interessante a gente aqui mencionar, a gente aqui citar, que é ele adormecido, ele em sonolência, mas ainda assim influenciando o seu futuro corpo, que também recebe influência do organismo materno, tanto em relação à hereditariedade, à genética, como também à influência psíquica da própria mãe. Mas é claro que a influência maior é do reencarnante. Como André Luiz diz nesse capítulo, porque nós somos herdeiros, sobretudo, de nós mesmos. A hereditariedade física, hereditariedade materna e paterna, exerce influência? Exerce, mas, sobretudo, somos herdeiros de nós mesmos. Seja porque aproveitamos aquela genética, não porque aquela genética é dada pelos pais, mas porque o espírito se aproveita daquela genética que precisa, seja quando não se aproveita e até altera a previsão genética, e seleciona aquilo que seria mais compatível com a sua experiência reencarnatória, de acordo com seus débitos e méritos. Mesmo em estado de sonolência, o reencarnante influencia o tempo todo o seu futuro corpo físico, que está ali em formação, em divisão celular, em multiplicação celular, graças ao perispírito, como nós dissemos em outro capítulo, que é o responsável pela multiplicação celular. Então, é interessante, André Luiz cita a transfusão fluídica. É como se Júlio estivesse sendo drenado por Zulmira. Ele está sendo drenado, quase como um download, para me utilizar de uma expressão tecnológica, drenado por Zulmira, para o corpo físico. E aqui há uma explicação super interessante a respeito dessa drenagem, que a gente vai tentar aqui explicar. Mas antes disso, André Luiz cita que a gestante estava cheia de vivacidade. Zulmira era vista por eles no dia a dia ali da casa, era cheia de vivacidade. Aquela Zulmira de antigamente, que estava sem vida, sem vitalidade, sem disposição, debilitada, caminhando inclusive para a morte, né, para a debilidade total, né? Muito mal, comprometida, e aquela Zulmira já não existe mais, agora está cheia de vitalidade. E é interessante que ele diz assim, mais ou menos assim, que enquanto a Zulmira estava cada vez mais cheia de vitalidade, o Júlio se apagava para o mundo espiritual. O Júlio experimentava um apagamento das suas feições, da sua estrutura, enquanto espírito desencarnado. Por quê? Porque estava assumindo agora uma outra personagem, uma outra personalidade, uma outra vestimenta sua, que é a identidade, digamos assim, né, egóica de encarnado, né, para me utilizar de uma expressão aí psicológica, né? Então, Júlio perdia a aparência exterior, enquanto a gestante adquiria vivacidade interior. Isso é super interessante, e essa transfusão acontecia.
André Luiz chega a dizer, o organismo materno assemelhava-se a um alambique destinado a sutilizar, tornar mais sutil, sutilizar as energias do reencarnante, para restituí-las, de certo, a ele mesmo, na formação do novo envoltório. Olha que informação valiosa André Luiz está trazendo. Está dizendo que o organismo materno, organismo aqui materno, o que André Luiz está chamando de organismo, a gente pode pensar aqui tanto do corpo físico, o útero, como na dimensão perispiritual. Quando ele fala organismo materno, ele está contemplando corpo e perispírito, tá? O organismo materno se assemelhava a um alambique, um alambique destinado a sutilizar, veja a figura que ele utiliza, né? Tornar sutil, como alambique torna a bebida, né? Vai sutilizando, vai purificando, né? Sutilizar as energias do reencarnante. Ou seja, as energias do reencarnante difíceis que ele traz são filtradas as energias, são purificadas as energias pelo organismo materno que, a semelhança de um médium que recebe espírito, assimila as energias do espírito e mais tarde dilui, e o espírito que está na mediúnica se comunicando sai aliviado, porque está com menos densidade, está com a quantidade menor daquela névoa que envolve o espírito e faz ele, de maneira ignorante, não conseguir enxergar direito a verdade. Ele começa a visualizar as coisas melhor, entender o estado dele, etc. Da mesma forma, não, mais acentuadamente, de maneira ainda mais sofisticada e mais profunda, no caso da gestação, em que, por isso que Ivone Pereira dizia que todo médium é uma espécie de mãe, né? Porque acolhe, né? Todo médium recebe, né? Como a mãe recebe o filho no colo, etc. Então, da mesma forma que o médium recebe, a mãe recebe aquele reencarnante, né? Claro que é um processo ainda mais acentuado do que uma comunicação mediúnica, do que uma expressão de manifestação medianímica, mas é interessante perceber aqui que ela drenava as energias de Júlio, do reencarnante, tornava sutis, ou seja, purificava a energia e devolvia para ele mesmo, porque essas energias seriam essenciais para quê? Para a formação do seu corpo, para a formação do seu futuro corpo físico. Aliás, formação do novo envoltório. Novo envoltório. Aqui a gente pode pensar na dimensão do envoltório perispiritual, do envoltório aqui no sentido perispiritual, no sentido psíquico, né? E também do envoltório físico, né? A formação do novo envoltório, do envoltório físico. Por quê? Porque o perispírito de Júlio, nas camadas mais densas, iria se modificar. Tanto é que a aparência exterior dele, que aparência exterior dele é essa? A aparência perispiritual dele estava desaparecendo para dar uma origem a outra aparência. Da mesma forma, a gente tem aparência física também. Então, essa futura modelagem do corpo físico, Kardec vai dizer que quando o espírito reencarna, ele muitas vezes se utiliza das energias daquele planeta para formar o seu perispírito. Aqui a gente precisa fazer uma consideração. Perispírito aqui é tanto essa roupa que o espírito troca de cada encarnação, que tem a ver com essa aparência exterior do espírito, essa aparência mais exterior, essa aparência mais da identidade do espírito. E também nós temos o perispírito nas suas dimensões mais profundas, nas suas camadas mais profundas, na sua realidade mais profunda, que é aquela parte que se mantém, mas que vai se tornando mais purificado, vai se tornando mais sutil ao longo dos tempos. Então tem duas coisas aí, né, que a gente precisa aqui entender. Mas aqui, quando ela fala sobre o alambique sutilizando e devolvendo as energias para Júlio, para a formação do novo envoltório, me parece mais claro
a ideia de que esse novo envoltório é o corpo físico. É o corpo físico que ele vai aí se utilizar, de que ele vai se utilizar na futura encarnação. Clarencio dá explicações maravilhosas que vale a pena consultar o livro, ver ali na íntegra como está no livro, porque as explicações dele são muito boas, são maravilhosas, vale a pena a gente ver, porque eu não vou conseguir aqui reproduzir com a mesma fidelidade e com a mesma nobreza, com a mesma grandeza do próprio Clarencio. Mas o que eu posso dizer aqui é que Clarencio dá algumas explicações, faz alguns comentários super importantes, comentários pertinentes, quando ele fala sobre o perispírito, sobretudo, ele dá uma explicação sobre o perispírito muito interessante. Ele fala sobre as fortes correntes magnéticas do perispírito de Zumira e conectado com o perispírito de Júlio. Essas fortes correntes eletromagnéticas operacionalizavam o processo reencarnatório, tanto na multiplicação celular do embrião, que começa a se desenvolver, que começa a evoluir, graças à irradiação do perispírito, com a colaboração do útero materno, com a colaboração do organismo da mãe, ao lado da interferência mental do próprio reencarnante, mesmo que em estado de sono. E aí é interessante porque André Luiz descreve de que essa conexão eletromagnética, difícil de explicar em detalhes para nós, seria responsável pela redução perispiritual automática. Expressão que André Luiz usa. André Luiz usa essa expressão, redução perispiritual automática. Produzida essa redução pelo processo ali reencarnatório, por essa conexão, sobretudo pela influência do organismo de Zumira. Então, essa redução perispiritual automática faz uma alusão àquela redução perispiritual de Sigismundo em Missionários da Luz, quando Sigismundo foi reduzindo, né? O perispírito, né? Teve interferência dos benfeitores para ele ir reduzindo o perispírito, né? No caso aqui, há uma redução perispiritual automática do processo gestacional se alongando, graças à influência. Aqui que está a questão adicional, que lá em Missionários da Luz não houve essa descrição, né? Em Missionários da Luz não focou nesse aspecto. A reencarnação é tão rica, né? Que tem vários aspectos. Que é a questão de que a redução perispiritual pode ser operacionalizada com a influência da mãe. A influência do organismo feminino atua na redução perispiritual, que André Luiz chama de redução perispiritual automática. Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição da forma é devolvida ao plano etereal, oferecendo-nos o perispírito esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez, né? E ele está dizendo aqui que essa drenagem sobre a qual a gente está comentando aqui, faz com que também matérias desnecessárias, matérias e energias desnecessárias que não serviram a Júlio, seja devolvida ao quê? Ao fluido cósmico, que ele chama aqui de origem eteral, né? Ele usa uma expressão super curiosa, né? Aqui, unido à matriz geradora do santuário materno em busca de nova forma, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas, que lhe impõem a redução automática. Olha só. Fortes correntes eletromagnéticas que impõem ao perispírito do reencarnante redução automática, né? E ele traz informações valiosas, inclusive no campo da química, né, comparando a constituição perispiritual ao do hidrogênio, né, pelo menos semelhante ao do hidrogênio, e tanto é que alude aqui à questão, a termos inclusive físicos, né, redução volumétrica, por exemplo, né, espaços intermoleculares. E ele está utilizando, portanto, expressões da química, né, da área da química. Então, isso é também deveras relevante e curioso. E essa coisa da devolução da matéria perispiritual desnecessária ao etéreo é super interessante porque
de alguma sorte, fala sobre os aproveitamentos das energias, né? Como é que é isso, né? Tanto é que quando ele responde a Hilário, ele diz que os princípios perispirituais, olha só, os princípios perispirituais do futuro envoltório de Júlio e também da aparência perispiritual de Júlio futuramente, ao estar encarnado, estão no organismo materno. Estão presentes no organismo materno. Isso também é de uma curiosidade interessante, né? de uma importância, né? Porque é mais uma informação preciosa, mais uma informação de valor que André Luiz traz para a gente conhecer um pouco melhor aí o processo reencarnatório que vai evoluindo no período da gestação. Olha só, então André Luiz está trazendo aqui o entendimento espiritual reencarnatório do processo gestacional, né? Ao longo do desenvolvimento da gestação, que operacionaliza isso. Então, isso é interessante. Ó. Quero dizer que os princípios organogênicos essenciais do perispírito de Júlio, não é só do corpo físico não, do perispírito de Júlio, já se encontram reduzidos na intimidade do altar materno. E à maneira de um imã, vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo vestuário de carne, que lhe será o vaso próximo de manifestação. Vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo vestuário de carne. Olha só, então, os elementos essenciais para o novo perispírito de Júlio, quando fala novo perispírito aqui, é a parte do perispírito que da aparência, que se molda, que se modifica, a depender até da vontade do espírito, né? Então, essa parte aí, esses princípios que constituem essa essência do perispírito de Júlio, nessa parte, já estão na intimidade do altar materno, né? E a maneira de um ímã que atrai vai aglutinando sobre si, né? Vai aglutinando sobre si os recursos de formação do novo corpo. Então, à medida que vai aglutinando o perispírito de Júlio, esse perispírito de Júlio tem os recursos nele para a formação do novo corpo, porque é graças ao perispírito do reencarnante que vai se formar o corpo físico dele em próxima oportunidade. Então, essa é uma outra nota, essa é uma outra expressão importante, outra informação importante de André Luiz. Esse capítulo é cheio de informações relevantes. E aí, Clarencio dá uma explicação super interessante, comparando a morte com a reencarnação. Ele vai dizer, tanto reencarnação quanto desencarnação, de certo modo, são choques biológicos. Reencarnação, um choque biológico na matéria física. Desencarnação, um choque biológico de libertação da matéria física. Mas ambos têm em certo nível, um choque biológico. Nesse sentido, o que André Luiz vai aqui desenvolver, né, na boca de Clarencio, na fala de Clarencio, é o seguinte: o corpo físico, quando morre, ele de certa forma adormece. O corpo físico adormece e devolve os elementos que o constituem à matéria original, a matéria inicial, que é a natureza. Da mesma forma que acontece isso com o corpo físico, e o espírito se liberta, também o perispírito de Júlio dorme, Júlio dorme, o perispírito dorme, e as suas feições iniciais, com as suas energias, são devolvidas ao fluido cósmico para gerar uma outra feição, para gerar uma outra expressão, para gerar uma outra realidade perispiritual, realidade essa que doada, cujas energias e os recursos são doados por quem? Pela mãe. Pelo organismo materno. Então, acontece essa experiência aí com relação à reencarnação do Júlio, né? E aí é interessante porque
Clarice usa uma metáfora super interessante, que é a metáfora do pêssego. Eu achei essa metáfora sensacional. Olha que eu já li esse livro há muitos anos, então li, na verdade, na adolescência esse livro, e agora estou voltando a ler e estudá-lo, e não me lembrava dessa metáfora super interessante, super rica, né? Quando ele fala sobre... ele utiliza a metáfora do pêssego. Ele diz assim: imaginemos um pêssego amadurecido, lançado à cova escura a fim de renascer. Decomposto, ou seja, o pêssego vai apodrecendo, vai se decompondo tudo, e vai, portanto, doando matéria, aquela matéria, né, decomposta em sua estrutura, restituirá aos reservatórios da natureza todos os elementos da polpa e dos demais envoltórios que lhe revestem os princípios vitais, reduzindo-se no imo do solo ao embrião minúsculo. Ou seja, o pêssego vai reduzindo até ficar o quê? O embrião minúsculo. Que embrião minúsculo é isso? A semente. Semente essa que mais tarde vai se transformar no pessegueiro. Olha o que ele diz: reduzindo-se no imo do solo ao embrião minúsculo, que se transformará no espaço e no tempo em um novo pessegueiro. Em um novo pessegueiro. Pêssego se decompõe, morre, apodrece, se reduz a uma semente que fecunda a terra e que mais tarde vai se transformar no futuro pessegueiro. Ele está utilizando essa metáfora para falar da reencarnação de Júlio. Ou seja, se reduz a semente que no corpo físico é espermatozoide e óvulo, são as sementes, né? Gameta masculino e gameta feminino. E no caso dele ali, o embrião, né? Ou célula ovo ali, né? O óvulo fecundado, o embrião ali, o perispírito ali, para mais tarde se transformar no pessegueiro, mais tarde se desenvolver. Fisicamente se desenvolve, o perispírito também vai se amoldando à matéria. Na verdade, é a matéria que é uma xerox, que é uma cópia imperfeita do perispírito. Então ele reduz-se para depois se expandir, para depois se desenvolver, para depois crescer nesse sentido. Então isso é uma coisa muito bonita e interessante, né? E aí, tanto André Luiz quanto Hilário começam a fazer algumas perguntas para Clarice. Uma das perguntas é a aparência. Hilário, acho que é Hilário que pergunta sobre a questão da aparência, ou seja, a aparência perispiritual de Júlio estava se diluindo. Por quê? Porque ele vai reencarnar, ele vai ter uma outra aparência física e a aparência do perispírito vai ser outra. É uma dúvida de muita gente, né? E aí o Clarencio vai dar uma explicação super interessante em relação a essa aparência, vai dizer o seguinte: não é à toa que no caso de Júlio ele não conseguia modificar a aparência dele enquanto espírito. A gente sabe por Kardec tudo que o espírito, pela força do pensamento, pode modificar a aparência perispiritual, porque ele manipula fluidos. Mas quando Kardec fala isso, eu sempre digo isso na obra da codificação. Quando Kardec fala alguma coisa, os espíritos estão falando de maneira genérica. É claro que não dá para especificar cada caso. Não dá para ficar explicando caso por caso, porque senão a obra kardeciana não teria fim. Então toda vez que os espíritos explicam, eles dão uma consideração geral do que acontece no plano espiritual. Mas a gente sabe, e é isso que André Luiz está dizendo, é que, por exemplo, no caso da aparência, muitas vezes pela condição evolutiva do espírito, ele não tem domínio ainda sobre o mundo vibracional, sobre o mundo fluídico, porque ainda tem muita influência sobre a matéria física, a ponto de estar subordinado àquela aparência da última encarnação e não conseguir modificar, não conseguir transformar aquela aparência da última encarnação, a aparência perispiritual, por conta da falta de domínio sobre si mesmo, da falta de evolução espiritual para dar conta disso. Se o espírito tem certa evolução espiritual, certa transcendência, aí ele consegue dominar esses fluidos a ponto de modificar a aparência perispiritual, fluídica sobre ele. E esse espírito que modifica a aparência,
ele pode ir modificando a sua aparência antes de reencarnar para ter a aparência tal ou qual daquela encarnação. Olha só, e contribuir. Ele pode ir assumindo. Veja Sigismundo, que foi mudando de feições, diz André Luiz em Missionários da Luz, Sigismundo foi mudando de feições quando ele foi reduzindo o perispírito. Porque é o perispírito que modela a matéria. Mas a matéria também influencia o perispírito. Então, Clarencio explica sobre a questão das crianças no além, que na maioria dos casos que eles estavam vendo, pelo menos naquele nível evolutivo, naquele plano de evolução da colônia nosso lar e assim por diante, a condição da maioria das crianças é conservar a aparência da última vida, da última encarnação, e não conseguir modificar. E aí ele diz, há almas, no entanto, que já transcenderam, que já têm uma evolução espiritual, essas almas conseguem modificar a sua aparência. Consegue transformar a sua aparência, consegue modificar a sua aparência espiritual, transformá-las, modificar a sua identidade espiritual muito bem. Essas almas, no entanto, já têm domínio sobre elas, já são almas mais sublimadas e por isso têm essa condição. Essas almas normalmente, e é isso que Clarencio vai dizer, são essas almas, no fundo Clarencio está dizendo assim, essas almas não precisam dormir no processo reencarnatório, porque elas não vão atrapalhar o processo reencarnatório. Olha só, então ele está conectando um fenômeno com o outro. Ele está dizendo que o espírito, pela sua condição evolutiva, não conseguindo mudar a aparência de criança, pela sua condição evolutiva, também não vai manter a lucidez durante o processo reencarnatório, vai precisar dormir. Se ele não muda a sua aparência perispiritual de criança para outra aparência, porque ele não consegue recuperar o patrimônio de espírito integral que ele tem, porque ele é um espírito com várias existências, com várias reencarnações, ele é um espírito antigo. Se ele não consegue recuperar esse patrimônio maior dele, a ponto de se conservar ainda na aparência de criança, ele se mantém na aparência de criança, ele também não pode participar do processo reencarnatório, porque ele não está assim sublimado, livre da matéria, a ponto de não atrapalhar a reencarnação. Ele precisa adormecer. Até porque, a gente viu, ele precisa adormecer para que a sua aparência perispiritual se modifique de uma outra forma. Como? Com a ajuda do veículo materno. Com a ajuda do organismo da mãe. Eu sei que eu estou repetindo esse ponto, mas é super importante esse ponto. Com a ajuda do organismo da mãe. Então, veja que coisa interessante. A questão da aparência perispiritual como desencarnado, redundando na alteração da aparência por ocasião da reencarnação, e associando ao fenômeno de participar ou não da reencarnação mais ativamente, diretamente ligado ao grau de condição de domínio que o espírito tem de modificar as suas formas perispirituais. E aí, Hilário e André Luiz perguntam sobre a hereditariedade. Olha só, como é que fica a questão da hereditariedade? E a questão da enfermidade dele. E aí, Clarencio dá uma explicação tão maravilhosa, tão maravilhosa. Clarencio vai dizer que, de uma maneira muito bonita, ele vai dizer que, inclusive dá uma informação preciosíssima que eu não sabia. Mesmo separados moralmente, de maneira bastante separadas, de maneira bastante distante, aliás, filhos e pais, ainda que tenham uma distância moral muito grande, por serem filhos e pais na encarnação, existe alguma afinidade magnética. Olha só o que ele está dizendo. Ele não está dizendo uma afinidade moral. Às vezes filhos e pais nem se entendem, não são espíritos simpáticos. Mas há alguma afinidade magnética entre eles. Por isso, renasceram como filho e pai, ou mãe e filho, ou mãe e filha, ou pai e filha, como queiram. Filhos e genitores e filhos e descendentes. Há alguma afinidade magnética entre eles, a ponto de
diz Clarencio, que alguma influência do material genético o espírito sofre, o espírito tem. A depender das suas necessidades evolutivas, ele pode alterar esses genes e cromossomas, ele pode imprimir nos futuros genes e cromossomos, né, as suas necessidades espirituais, reencarnatórias, mas o corpo físico que ele recebeu tem a genética dos pais. Então tem uma certa influência da genética que ele pode influenciar, modificar. Então, falando de maneira bem simples, imaginemos uma família que todo mundo é hipertenso e o filho não nasce hipertenso. Quer dizer, a genética da hipertensão ele tem. Mas ele, por não ter necessidade de passar pela hipertensão, por essa doença, ele pode imprimir na matéria ali a sua influência perispiritual. Ou ter o gene, mas o gene não se manifestar. Porque ele não tem necessidades espirituais. O que acontece, no entanto, é que aquele espírito, muitas vezes, que tem necessidade de ser hipertenso naquela família, ele se aproveita do material genético do qual ele tem necessidade de ter, para poder usá-lo, vivenciar a experiência provacional. Então ele recebe, ele herda esses genes, não porque ele é vítima inocente da hipertensão dos seus pais que ele agora recebe. Não, isso é uma visão materialista. Não. Ele é herdeiro dele mesmo. Ele é herdeiro de si. Não é por conta dos pais que ele está sofrendo. Ele é herdeiro de si. Mas ele recebe os genes dos pais de que ele tem necessidade. Se ele não tivesse necessidade, ele não receberia esses pais, ele não teria esses pais, ele iria por outra árvore genealógica, por outra matriz genética, ou então ele iria por aqueles pais, mas influenciaria a herança genética, mudando-a, transformando-a, ou tendo genes, mas esses genes não se manifestando. Então, Clarencio explica mais ou menos isso, dizendo que há uma influência da genética, da hereditariedade, mas no fundo, todos nós somos herdeiros de nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. Isso é, por demais, interessante, isso daí é super valioso a gente ter, e é um dos pontos altos, digamos assim, do capítulo. Olha o que Clarencio diz. Durante a gravidez de Zulmira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna. Mente de Júlio, mente do reencarnante, com a mente da mãe, influenciando, como é justo, a formação do embrião. Todo o cosmos celular do novo organismo estará impregnado, o cosmo do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento enfermo ou enfermiço de nosso irmão que regressa ao mundo. Assim sendo, Júlio renascerá com as deficiências de que ainda é portador, embora favorecido pelo material genético que recolherá dos pais nos limites da lei de herança para a constituição do novo envoltório. Então ele vai receber a influência do material genético, nos limites da influência dessa herança, mas vai impregnar o corpo com o seu pensamento. Pensamento esse enfermiço, porque ainda tinha ali as suas deficiências, os seus graves compromissos do passado, as lesões no perispírito, as suas deficiências no perispírito ainda se manifestar em algum momento no corpo físico, graças ao pensamento enfermiço que ele carrega. Olha só. Então, essas são as considerações muito ricas desse capítulo, né? E aqui eu cito algumas questões do livro O Consolador, as questões 31, 32 e 33, para reflexão nossa. A reencarnação se inicia com as primeiras manifestações de vida do embrião humano? Resposta de Emmanuel. Desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos da sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade até a consolidação total dos laços materiais com o novo nascimento na esfera do mundo. Questão 32. Quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos
entre a gestante e a entidade, então ligada ao feto? Existem consequências verificáveis? Resposta de Emmanuel. Essa interpenetração de fluidos é natural e justa, ocasionando não raras vezes fenômenos sutilíssimos, como chamados sinais de nascença, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia no estudo profundo das origens. Questão 33. O espírito, em cada uma de suas encarnações, faz uma recapitulação das suas etapas evolutivas, assim como se verifica com o embrião material, que recorda, antes do nascimento, toda a evolução da sua espécie? Resposta de Emmanuel. Essa recapitulação se verifica, na maioria dos casos, pela oportunidade que oferece à alma encarnada de se portar diretamente nas mesmas circunstâncias do passado culposo. Porém, não constitui regra geral, salientando-se que quanto maiores as aquisições de sabedoria e de amor, mais afastado se encontrará o espírito em aprendizado na terra, dessa rememoração das experiências materiais, de cuja intimidade dolorosa poderá então prescindir pela sua expressão superior de espiritualidade. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 29 de Entre a Terra e o Céu, ante a reencarnação. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.